A paz do Senhor, meus irmãos. Então, eu estou passando para gravar esse vídeo para dar um parecer para os irmãos que têm me perguntado sobre o que está acontecendo ultimamente acerca dos canais. Então eu estou aproveitando esse intervalo de folga do meu serviço para para mim dar uma satisfação aos irmãos que nos seguem, tá? Então, irmãos, o que eu quero comentar com os irmãos? Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de conhecer vários irmãos por quem eu sempre tive admiração. Pessoas que eu gosto muito de coração, tá? Pessoas que serviram para edificar muito a minha vida. Então, há um ano atrás, ali por janeiro de 2020, eu voltei a gravar vídeos no meu canal, que era um canal que eu comecei e parei porque a minha casa foi assaltada, levaram as coisas embora, o equipamento, né? Então, em janeiro de 2020, eu voltei a gravar o canal que eu tinha iniciado há um tempo atrás. E nesse meio tempo, de 2020 para cá, eu tive a oportunidade de conhecer irmãos por quem eu sempre tive admiração, tá? Então, na metade do ano passado, por aí, eu tive a oportunidade de conhecer o Israel e o Juliano. O Israel, ele esteve na minha casa, ele veio me visitar, tive a oportunidade de conhecê-lo, tá? E ele me convidou para ir na casa dele, em Viamão, que é mais de 200 quilômetros de onde eu moro. Então, eu fui conhecer o Israel. E o Israel, ele me convidou, ele disse assim, olha, Thiago, em tal data vai ter um irmão lá do Rio de Janeiro, o irmão Pedro, do canal ID. E ele me disse, olha, eu queria te convidar para te estar lá junto quando ele estiver e tal, para vocês se conhecerem. Então, eu viajei até a casa do Israel, eu tive a oportunidade de conhecer o Israel, que eu gosto muito e admiro muito Israel. Tive a oportunidade, então, logo em seguida de conhecer o irmão Pedro, que eu também gosto muito e sempre admirei o irmão Pedro. E próximo ao final do ano, o Pedro tinha uma reunião que eles estavam agendando na casa do irmão Luiz, que está morando em Curitiba. E o irmão Pedro me convidou para a gente estar lá. E eu fiquei muito, muito, muito contente. Por quê? Porque eu aprendi muito com os irmãos, tá? Eu aprendi muito sobre as festas com Israel, eu aprendi muito sobre as duas casas de Israel com o Luiz, tá? Eu aprendi muita coisa com os irmãos e que agregaram muito a mim. E por isso eu tenho muito carinho e admiração pelos irmãos. Assim como eu sei que muitos de vocês também têm admiração por eles, porque vocês também foram abençoados e edificados por muitas dos ensinamentos que eles trouxeram até hoje. Então eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz, eu passei lá 3 dias na casa do Luiz, tá? Meu desejo era ter ficado mais, só que como eu estava de carona, eu estava com o irmão Juliano, o Juliano tinha que estar de volta por causa do trabalho, não pude estar lá. Durante os dias que eu tive na casa do Luiz, eu tive a oportunidade de conhecer outros irmãos de outros canais, a quem eu aprendi a gostar muito de coração de cada um desses irmãos, e por quem eu tenho carinho até hoje, tá? E depois disso eu tive a oportunidade de ser convidado às vezes pelo Luiz e às vezes de convidar ele para o meu canal e ele aceitar o convite, irmãos, para participar do meu canal. E digo para vocês, para mim, poxa, é uma honra, porque eu gosto muito do Luiz, gostava muito de cada um desses irmãos, não só deles, eu quero deixar claro, eu gosto muito do pastor Felipe, gosto do pastor Rafael Miquil, gosto de muitos outros irmãos que, se eu for citar aqui, a lista é grande, eu gosto dos irmãos. Então, eu sempre soube que havia uma certa distância, um certo afastamento, um distanciamento entre o Luiz e o Israel, entre o Luiz e o pastor Felipe, sabe? E assim, e eu sempre deixei claro, quando eu converso com Israel, quando eu conversava com o Luiz, que assim, que eu não sou partidarista, sabe? De dizer, se é meu amigo, não pode ser amigo do outro. Eu gosto de todo mundo, eu creio que se a gente tem um inimigo, alguém com quem a gente tem que estar brigado, é o diabo. Eu acho que entre nós, no corpo de Cristo, a gente não deveria estar desunido, mesmo que a gente não concorde em tudo. Eu sempre pensei dessa forma e esse sempre foi o meu posicionamento para os irmãos.
Então, eu tive a oportunidade de gravar alguns vídeos com o Luiz. Quero deixar claro que em nenhum momento eu tive no meu coração desejo de usar, como algumas pessoas têm dito para mim no canal, né, que eu usei o Luiz como escada para o meu canal crescer. Até porque eu sempre tive no meu coração que todo crescimento quem dá é Deus. A Bíblia diz assim, ó, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Então, qualquer crescimento eu creio que vem da parte de Deus. Mas isso, irmãos, eu falar dessa forma não exclui o carinho, a admiração, as coisas que eu sempre deixei claro para os irmãos. Eu sempre disse, olha, eu fui muito edificado pela vida dos irmãos, pelo Israel, pelo Luiz, pelo pastor Felipe, pelo pastor Rafael Miquio. O meu desejo, e eu creio que os irmãos que me ouvem também teriam essa mesma admiração e também teriam esse mesmo carinho pelos irmãos e também desejariam poder estar próximos dos irmãos. Por quê? Porque eu creio que se a gente é um corpo, por que a gente tem que andar separados? Então, recentemente houve alguns acontecimentos que trouxeram distanciamento entre nós e que culminaram no que os irmãos têm visto nesses últimos dias. Então eu gostaria de trazer um esclarecimento para que os irmãos entendessem e conhecessem também a minha versão, o meu lado da moeda, como eu me sinto em vista de tudo isso que tem acontecido. Né? Alguns meses atrás, uns 2 meses, 3 meses, não lembro bem, nós tivemos um problema no canal, no grupo de WhatsApp que a gente tinha, onde o irmão Cleverson, ele compartilhou alguns áudios nossos que a gente vinha conversando sobre assuntos, só que áudios fora de um contexto. E os irmãos sabem que é como um versículo bíblico, tira um versículo do seu contexto e quem pegar aquele versículo isolado pode interpretar errado. E a gente conversou com o Cleverson, eu coloquei essa situação para o Cleverson, eu disse, olha, eu acho que isso não foi legal. Foi gravada uma live onde foi exposto essa situação e, ao meu ver, eu acho que a gente também errou, nós também temos a nossa parcela de erro. Por quê? Porque por mais errado que o Cleverson tivesse em ter compartilhado os áudios, por mais errado que ele tivesse em alguns ensinos que ele colocou ali, eu acho que a gente também não deveria ter gravado uma live publicamente, tanto que eu excluí essa live do meu canal e eu liguei para o Cleverson e pedi desculpa, e por isso eu estou mencionando essa situação agora, para que os irmãos saibam assim, ó, eu pedi desculpa para o Cleverson. Por quê, irmãos? Não pelo conteúdo, porque as coisas, nós já entramos em comunhão, eu conversei com ele, eu disse, olha, Cleverson, eu continuo achando que não foi legal da sua parte ter compartilhado áudios, continuo achando que algumas coisas que foram expostas ali nos ensinos não eram legais, mas ainda assim, eu pedi desculpa com sinceridade no meu coração. Por quê? Porque eu acho que ter tratado da forma como foi tratado publicamente também não foi legal. Então, eu creio que a gente errou aí. E eu pedi desculpa para o Cleverson por isso, pessoalmente, eu liguei para ele e peço desculpa publicamente também. Por quê? Porque eu acho que a gente errou também. Só que depois disso, irmãos, houve alguns acontecimentos. Como, por exemplo, nós tínhamos o grupo e nesse grupo nós tínhamos ali 7 ou 8 pessoas nesse grupo depois que houve esse acontecimento do Cleverson. E o Luiz, um dia ele me convidou, né? Ele disse, Thiago, eu estou estudando sobre o templo de Ezequiel e eu estou pensando dessa forma. Ele expôs o seu pensamento para mim, no privado, né? Para mim. E ele disse que já vinha conversando com o Pedro e com o Igor sobre isso, que o Pedro e o Igor concordavam. E eu coloquei para o Luiz, eu disse, olha Luiz, tu me perdoa, mas eu hoje não consigo entender dessa forma. Eu disse, talvez eu ainda seja limitado nesse entendimento, tenho estudado, mas ainda não consigo ver dessa forma. Eu não entendo isso da forma como vocês entendem. Então o que acontece, irmãos? Beleza, o Luiz entendeu, ele disse, não, então eu vou gravar eu e o Igor sobre esse assunto. E eu disse, beleza, irmãos, podem gravar.
Por quê? Não é porque eu não entendo dessa forma, porque eu não vejo da mesma forma como eles estão vendo, né? Que está de tudo errado, né? Até porque eu sempre disse assim, ó, para mim o que mais importava, e eu fiquei batendo nessa tecla até o final, eu disse assim, ó, não é a gente pensar 100% em tudo igual, mas que a gente possa ter unidade, andar juntos. Aí eles gravaram essa live e para mim, irmãos, não há problema nenhum, até para quem pensa dessa forma. Por exemplo, nós estamos estudando sobre isso e junto no estudo nós temos outro irmão que se chama Tiago, também como eu, e o irmão pensa assim. Em nenhum momento eu tratei ele mal, pelo contrário, o que ele pondera, as colocações que ele faz, eu trato com muito respeito e analiso cada uma. Mas ainda assim eu não consigo ver dessa forma, não consigo entender dessa forma, irmãos. Então, logo em seguida, o Luiz, de novo, ele disse, Tiago, acho que foi nessa ordem, né? Ele me disse assim, olha, Tiago, eu estou estudando aqui sobre as 2.300 tardes e manhã. E queria te convidar para gravar comigo sobre esse assunto. Aí eu disse, tá, vamos ver então. Eu disse assim, ó, coloca o teu pensamento, porque 2.300 tardes e manhã é algo que eu tenho estudado já faz 1 ano e eu tenho tentado entender. Mas enquanto eu não entender com clareza, eu não vou trazer esse assunto porque eu quero trazer quando eu entender um pouquinho melhor. E ainda assim, quando a gente acha que tem entendimento, ainda assim a gente pode errar. Então, eu tenho estudado sobre as 2.300 tardes e manhã há 1 ano, tenho várias posições, mas nenhuma que eu ainda tenha firmeza até hoje para trazer. E eu coloquei isso para o Luiz, olha Luiz, o Luiz me disse, olha, eu acredito que são 2.300 anos e começam com Alexandre o Grande. O que eu disse para o Luiz? Olha, Luiz, qual que é o ponto de partida? Qual que é o versículo bíblico que vai dar firmeza e fundamentação para dizer que são 2.300 anos que começam a contar a partir de Alexandre o Grande? Aí o Luiz me colocou as situações dele. Eu falei, olha, ainda assim eu acho muito vaga essa questão, ainda assim eu não sinto firmeza. Então eu disse, olha, quer gravar sobre o assunto? Vai lá, grava sobre isso. O Luiz até brincou comigo sobre essa situação e eu também levei na esportiva porque eu acredito que a gente precisa ter essa liberdade para algumas pessoas ousarem mais, mesmo que talvez ainda não tenha toda a revelação, e de algumas pessoas se retraírem e dizer, ó, eu quero ficar no meu canto até eu entender melhor. Eu acredito que essa liberdade ela é muito sadia no reino de Deus. Então eu disse, olha, por enquanto eu prefiro não gravar. Aí o Luiz falou com o Pedro e com o Igor e gravaram sobre o assunto. E amém, não é nenhum problema isso, irmãos. Entende? Não é problema isso. Então o que acontece? Logo em seguida, naquela mesma semana, o Israel tinha ficado de vir me visitar, porque a gente tinha gravado um vídeo sobre o Tribunal de Cristo alguns meses atrás, a primeira parte, e o Israel veio na minha casa me visitar e ele trouxe alguns textos e disse, olha, gente, o que tu acha, Tiago? Para ti faz sentido? E como eu já vinha estudando sobre isso, eu disse, olha, faz sentido. A gente pode gravar para os irmãos colocando a seguinte situação, dizendo que a gente não está batendo o martelo, que a gente não está trazendo como uma verdade absoluta, como uma doutrina fundamentada, mas apenas trazer como sendo um conteúdo que a gente está vendo e interpretando dessa forma, mas para que os irmãos também ouçam e entendam, venham a estudar sobre esse assunto para ver se faz sentido. Então a gente gravou naquela mesma semana sobre o Tribunal de Cristo, a parte 2 e 3, que a gente vinha estudando sobre esse assunto. E aí o Israel ficou de editar o vídeo, porque ele tem o canal dele, ele demorou uns 15 dias para editar a primeira parte, mais uns 20 dias para editar a segunda parte, e a gente vinha anunciando, os irmãos que conhecem os nossos canais, seguem, sabem que a gente vinha anunciando que daqui a pouco a gente ia largar a segunda parte, a terceira parte, e assim por diante, que a gente já estava anunciando para os irmãos que pediam, quando é que vem a próxima? Só que o que acontece, irmãos? Nesse meio tempo, o Pedro e o Luiz me procuraram dizendo que eles se sentiram, qual que foi a palavra que eles usaram? Traídos, né? Não sei se foi essa palavra, mas o sentimento foi essa expressão que eles usaram. Se sentiram traídos, né? Se sentiram deixados de lado porque eu não falei para eles que eu ia gravar sobre o Tribunal de Cristo, a segunda parte e a terceira parte com Israel. Tá? E assim, ó, irmãos,
poxa, em nenhum momento se passou no meu coração de que eles iriam se sentir traídos. Por quê, irmãos? Porque, em primeiro lugar, quando eles me convidaram para gravar sobre o Templo de Ezequiel, sobre as 2.300 tardes e manhã, e eu disse que eu não conseguia entender dessa forma ainda, que não interpretava, não entendia dessa forma, ainda não me sentia com base para falar sobre isso, da forma como eles estavam querendo trazer. Pô, irmãos, eles compartilharam no privado meu, do Pedro, do Igor. O resto dos irmãos que estavam no grupo também não estavam ali sabendo. Eu não achei que assim, ó, eu confesso para os irmãos, eles se sentiram traídos, eles, poxa, não, o que eu posso pedir desculpa? Eu posso pedir desculpa por eles terem se sentido assim, mas eu tenho que dizer assim aqui do meu coração, eu nunca tive esse desejo de traí-los. Tá? Por quê? Porque se a gente faz parte do reino de Deus, se a gente anda junto, irmãos, a gente não tem que ter divisão. Tá? Pô, eu gravar com Israel é um inimigo mortal que eu não posso gravar com ele? Tá? Mas eu não falei pros irmãos o assunto que eu ia gravar com Israel e eles tinham falado para mim. Tá, mas assim, ó, eu sou humano, eu erro também, eu não foi por maldade, assim, ó. Poxa, hoje eu entendo, agora, depois que eles expressaram para mim como eles se sentiram, eu entendo. Se eu soubesse que isso ia acontecer, irmãos, com certeza eu teria compartilhado com eles, tá? Só que a partir daí, o que aconteceu? Poxa, por eu pensar um pouco diferente, logo em seguida eles foram lá gravar uma live e o Luiz tratou com clareza com isso, ele me mandou áudios com clareza, dizendo, eu vou gravar para rebater o que vocês ensinaram. O que eu disse? Luiz, eu disse isso pro Luiz até o final, até o momento em que eles me excluíram, me bloquearam, eu vinha dizendo o seguinte, eu vinha dizendo, irmãos, olha, se vocês não concordam, se a gente pensa diferente em algumas coisas, não tem problema. Não precisamos gravar vídeo junto, o que a gente precisa é ter unidade, é ter comunhão entre os irmãos, tendo respeito, sabendo que em alguns pontos a gente pode divergir. O que a gente não pode divergir é sobre Cristo, é sobre a ressurreição, que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Pontos principais da fé cristã, eu creio que isso a gente não pode ter divisão. Agora, pontos secundários, como por exemplo, sobe antes, sobe depois, o milênio é antes, a Jerusalém é antes, Jerusalém é depois, vai ter templo de Ezequiel ou não. Isso são pontos secundários que não faz com que ninguém perca a salvação. Que a gente tem que ter liberdade para estudar junto, para às vezes divergir. Eu acho que a divergência às vezes, né, ela é sadia, ela nos leva a estudar mais. Então, irmãos, ninguém é herege, ninguém é nada disso, porque às vezes pensa diferente. Então, o que eu falei? Eu sempre disse, até o final, até o momento em que eu fui bloqueado, até o momento em que que o Luiz me pediu para que eu saísse do StreamYard, onde o Luiz estava pagando a maior parte e os outros irmãos ajudavam com uma parte, né? Até então eu vinha ajudando com 30, com 50, com 30, com 50. Eu vinha, tá? Sabe, o Luiz me pediu, olha, Thiago, eu não quero mais que tu esteja aí. Sabe, as últimas conversas que o Luiz teve comigo foi do tipo assim, ó, eu não quero mais que tu faça parte do grupo, eu não quero mais ter comunhão contigo, o que tu tá pregando é heresia, eu vou começar a fazer vídeos para contrariar tudo aquilo que tu crê, porque eu não quero os meus seguidores te seguindo. Irmãos, como eu vou me sentir? Eu fiquei chateado. Eu fiquei triste, eu passei 2 dias chorando, eu ia excluir o meu canal. Por quê? Porque eu disse assim, ó, essa postura do Luiz só vai trazer divisão para o reino. Eu disse, eu vou excluir o meu canal. Eu ia excluir, eu procurei vídeos no YouTube para ver como eu faço para excluir o canal. Só que nesse meio tempo eu comentei com vários irmãos sobre o que eu estava pensando em fazer e os irmãos disseram, Thiago, deixa passar o fim de semana, não faz isso. A minha esposa me disse, olha, Thiago, tu não começou o canal por causa deles, daqui a pouco tu vai se arrepender de excluir. E depois eu parei para pensar no chamado de Deus para minha vida. E com isso, irmãos, eu não estou querendo
falar mal do Luiz, falar mal do Pedro. Não, irmãos, de maneira nenhuma. Sabe, pelo contrário, eles têm sido irmãos que por muitos anos edificaram as nossas vidas, que ainda trazem estudos que edificam, têm servido de bênção para muitas pessoas. Eu não estou aqui falando mal dos irmãos, não é isso, e nem quero que os irmãos vejam ele mal, e nem quero que ninguém tome partido. Ah, eu sou do Tiago, eu sou do Luiz, eu sou do Pedro. Vocês sabem o que a Bíblia diz sobre isso, sabe? Não deve haver partidarismo. Tá? Então, assim, ó, eu não penso dessa forma, não vejo os irmãos com maus olhos, tá? Então, assim, ó, muitas das coisas que o Luiz gravou, ele se antecipou para gravar aquilo que ele sabe que eu creio, aquilo que eu já comentei com ele que eu ia gravar, sabe? Quando eu tive lá na casa do Luiz, lá me fugiu, lá no Paraná, a gente conversou sobre Trindade, ele e o Pedro me disseram que não criam, eu disse que eu cria, eu e o Juliano, que a gente estava lá, né? E eu disse, olha, poxa, eu acho que isso não nos impede de andar junto, assim como muitos outros assuntos que a gente pode crer diferente não nos impedem de andar junto. Eu tinha comentado com o Luiz que eu pretendia trazer no meu canal sobre isso esse ano, sabe? Os irmãos vêm me pedindo, eu sempre pensei em trazer, mas não para contrariar ele. A gente já tinha entrado num consenso, num acordo de que o momento que eu falasse sobre esse assunto não era para contrariar ele, e se ele falasse sobre o assunto não era para me contrariar, mas era porque era a forma como ele cria e entendia. Então a gente já tinha conversado sobre isso, tá? E ao meu ver, eu acredito que já tinha ficado claro que a gente tinha que ter liberdade nesses pontos para concordar e discordar em alguns assuntos, mas que isso não era problema para dividir. Então, poxa, irmãos, assim, ó, eu fiquei muito triste no meu coração, porque o Luiz é uma pessoa que eu admiro muito, assim como outros irmãos, assim como Israel, assim como o pastor Felipe, assim como o pastor Rafael Miquil, assim como muitos outros irmãos, o Max do Papo com Deus, o Elber, outros irmãos que eu gosto muito, irmãos. Eu admiro a irmã Miranda, eu gosto muito de muitos irmãos, sabe? Então eu fiquei triste com isso, fiquei muito mais triste quando o Luiz disse que ia começar a gravar vídeo para refutar todas as coisas que eu cria, porque ele não queria os seguidores dele seguindo o meu canal ou seguindo o que eu cria, sabe? Fiquei triste pelo fato deles gravarem Tribunal de Cristo, não com a intenção, irmãos, eu quero tratar isso porque eu quero ensinar a igreja, mas gravar com a intenção de rebater. Qual é a edificação que isso traz para o corpo, irmãos? Sabe? Eu vou gravar Trindade porque o Tiago disse que ia falar sobre esse assunto no canal dele, então eu vou me antecipar e vou gravar sobre Trindade só para refutar ele, só para dizer que ele é herege. Eu vou gravar sobre Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, irmãos, eu gravei sobre Nova Jerusalém logo depois deles gravarem sobre o templo de Ezequiel, não foi para refutar os irmãos, não foi, assim, ó, por que eu gravei sobre Nova Jerusalém? Os irmãos que frequentam o meu canal, os irmãos que fazem parte desse canal, Graça e Conhecimento, os irmãos sabem que eu sempre tenho botado em votação os assuntos que mais eu vejo frequentemente nas perguntas. Então, muito frequentemente, desde o ano passado, as pessoas me pediam, Tiago, Nova Jerusalém desce antes ou depois? E eu vinha dizendo, olha, eu vou gravar um vídeo sobre isso, vou gravar. Então, eu já vinha falando antes ainda de se tocar nesse assunto de templo de Ezequiel, eu já vinha conversando com alguns irmãos sobre Nova Jerusalém. Então, eu botei em votação, como muitos outros assuntos eu tenho botado em votação. Os irmãos do canal, na sua votação, escolheram Nova Jerusalém. Não falei desse assunto para contrariar ninguém, irmãos. Sabe, no meio do canal, os irmãos me perguntaram, pergunta muito frequente, se eu creio no sacrifício no milênio, se eu creio no sacerdócio rebaixado. Eu não creio, irmãos. Tá? Mas nem por isso eu vou taxar como herege os irmãos que creem. Nem por isso eu vou dizer que o irmão Luiz que crê dessa forma, o irmão Pedro, o irmão Irgo, eles estão errados. Não, o que eu destaquei, eu não vejo dessa forma. Entenderam, irmãos? Eu não consigo ver dessa forma. Sabe? Eu não estou anulando os 8 capítulos de Ezequiel. Pelo contrário, irmãos, o que eu acho é que a interpretação, não os capítulos, a interpretação que tem sido dada a esses 8 capítulos, eles não podem divergir dos 27 livros que estão no Novo Testamento. E que falam que se você voltar a
A circuncisão, isso é uma coisa muito grave. Gálatas fala sobre isso. Se você voltar a sacrifícios, você está voltando para as sombras. Hebreus vai tratar sobre isso. Então, irmãos, pode ser que lá na frente eu pense diferente? Pode. Se eu entender que eu estou errado em alguma coisa, irmãos, eu sempre tenho dito no meu canal que no que é essencial a gente tem que ter unidade, tá? O que não é essencial, tá? Aquilo que não é primário, a gente pode ter liberdade para discordar, mas que tudo isso deve ser feito em amor. Sabe, João diz assim, ó, na sua primeira carta, que nisso conhecereis que vocês são seguidores de Cristo, tá? Pelo amor, não é pelo conhecimento, não é pelas coisas que vocês concordam ou discordam, mas é pelo amor que tem um pelo outro. Até o final eu fiquei dizendo para os irmãos, a gente não precisa concordar em tudo, a gente não precisa nem gravar vídeo junto, mas o que a gente precisa é ter unidade, é ter comunhão. Mesmo que a gente, entendendo as diferenças, entendendo que a gente pode discordar em algum ponto, tá? Então assim, ó, eu entendo que o sentimento que eles estão expressando, eles se sentiram traídos porque eu não falei para eles que a gente ia gravar sobre o Tribunal de Cristo. Agora eu quero que entendam o meu sentimento. Eu não sabia que isso ia ser um bicho de 7 cabeças, que isso ia ser uma coisa grave, o fato do Israel me propor para a gente gravar um vídeo e eu ter dito que sim. Entende? Então assim, ó, eu peço desculpa porque eu acho que a gente não deveria trazer divisão para o corpo. Eu peço desculpa e eu nem peço para que os irmãos tomem partido. Eu acho que isso não é cristão, não é uma postura bíblica, o partidarismo dentro do corpo de Cristo, tá? Então assim, ó, eu penso da seguinte forma, irmãos, tá? Que os irmãos precisam e devem ser como os bereanos, ou ter a postura que os bereanos tinham no tempo de Paulo, sabe? Receber a palavra com avidez em todo lugar em que os irmãos estiverem, mas sempre conferir nas escrituras. Eu sempre disse isso no meu canal, que, irmãos, eu compartilho a palavra com um propósito, tá? Para dizer que eu estou certo ou que eu sei tudo, eu não sei tudo, irmãos, não sei. Eu estou aprendendo, a gente está vivendo um tempo onde Deus tem trazido revelação, onde Deus tem descortinado o véu da revelação, onde nós hoje temos o privilégio de conhecer coisas que muitas vezes os apóstolos, os profetas, eles falaram sobre isso, mas que eles não tiveram toda a revelação que a gente está tendo hoje. E eu não quero que vocês me taxem herege pelo que eu acabei de falar. Sabe, Daniel, ele anunciou coisas que ele não entendeu e o anjo disse, olha Daniel, sela porque não é para o teu tempo. Muitos vão prescrutar, muitos vão tentar entender isso e conforme o tempo for chegando, o tempo do fim, o conhecimento dessas profecias ele vai se multiplicar, as pessoas vão passar a entender, mas agora tu sela porque não é para o teu tempo. Eu creio que hoje, quanto mais o tempo se aproxima, mais a gente vai começar a ter luz da palavra de tudo aquilo que os profetas lançaram, de tudo aquilo que os apóstolos lançaram, de tudo aquilo que os nossos pastores, quem sabe há uma geração atrás, estudaram e deixaram uma base para nós. Hoje a gente está pegando essa base e a gente está pegando esse bastão e seguindo em frente e tendo mais a revelação de Deus, e assim vai ser até a vinda de Jesus, sabe? Então, nesse meio tempo, irmãos, é possível que a gente ere, é possível que eu ere, é possível que os irmãos erem também. Então, eu não quero tratar nada como uma verdade absoluta, mas eu quero que o meu canal ele sirva, irmãos, assim, ó, como um ponto de partida para que os irmãos olhem para a Bíblia e digam assim, ó, nossa, olha quanta preciosidade, vou estudar, eu também quero conhecer, eu também quero crescer mais em todas essas coisas. Então, irmãos, o meu canal, eu trato ele dessa forma. Eu creio que assim, ó, eu tenho me esforçado, eu tenho orado a Deus, eu tenho um coração onde eu tenho sempre dito nas minhas orações, Senhor, se eu errar, eu quero que o Senhor me corrija para que eu possa estar trazendo isso para os irmãos, para que eu possa corrigir se eu errar. E eu tenho um coração, irmãos, em Deus com esse desejo de corrigir se eu estiver errado. E se eu estiver errado, irmãos, sobre esses assuntos, hoje eu não vejo sacrifício no milênio, sacrifício literal, derramamento de sangue. Por quê, irmãos? Por que vão derramar sangue no milênio se o derramamento de sangue ele servia para perdão de pecados? Tá, então vai precisar de derramamento de sangue e Cristo. Tá? Se a Bíblia diz que a igreja é reis e sacerdote, por que tem que ter um outro sacerdócio em vigor?
A Bíblia diz que houve, para que haja mudança de sacerdócio, né, para entrar a lei de o sacerdócio de Melquisedeque, o outro precisou ser envelhecido e prestes está de ser aniquilado, de deixar de existir, de deixar de ter valor. Por que vai ter 2 sacerdócios em vigor? São essas coisas que eu não entendo, irmãos. Por isso que eu não creio dessa forma. Mas eu não vou taxar de herege, não vou chamar de ensabonetado, não... Desculpa, irmãos. Eu recebi uma mensagem e isso cortou aqui, uma atualização no celular. E cortou o vídeo. Então, o que eu estava dizendo para os irmãos é assim, ó, que não é porque eu penso diferente que eu vou tratar os irmãos como herege, que eu vou dizer que os irmãos têm um coração que não está em Deus, ou que eles não estão sendo sinceros. Não, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, que o fato de eu não crer ou eu não entender dessa forma não quer dizer que os irmãos estejam errados, e nem que eles estejam certos. Tá? O que eu quero dizer é que a gente precisa examinar as escrituras, tá? Receber a palavra, mas ir estudar as escrituras para ver se realmente faz sentido, se está alinhado com o todo de uma Bíblia. Tá? Eu acho que assim, ó, assim como a gente não pode excluir 8 capítulos da Bíblia e dizer que eles não existem, a gente também não pode excluir 27 livros do Novo Testamento e fundamentar uma doutrina deixando de lado tudo o que foi dito. Eu acredito que as duas coisas têm que casarem. Tá? Então, assim, ó, eu vou dizer para os irmãos, eu pretendo gravar assuntos no meu canal conforme os irmãos estão me perguntando. Se eu ver que tem um fluxo muito grande de perguntas sobre esse assunto, eu vou botar para votação como eu sempre fiz lá na aba comunidade. E vou deixar os irmãos escolherem. Eu vou colocar, se vier à tona esse assunto do templo de Ezequiel, se vier para votação em seguida, eu quero deixar claro, irmãos, eu não vou estar atacando ninguém, não vou estar dizendo que os irmãos estão errados. Não, eu vou expor aquilo que eu penso, aquilo que eu creio, a forma como eu entendo esses capítulos. Então, irmãos, eu quero encerrar esse vídeo colocando da seguinte questão. Tá? Eu tenho muito carinho pelo irmão Israel. Tá? Muito do que hoje eu sei sobre as festas, o pontapé inicial para mim aprender foi com o irmão Israel. Eu tenho um carinho muito grande pelo Luiz, e assim como os irmãos que seguem ele, assim como outros irmãos, eu aprendi muito com o Luiz, principalmente sobre as 2 casas de Israel. Eu vim aprender muita coisa sobre as 2 casas de Israel, mas muito do que eu aprendi no início foi com o Luiz, tá? E eu sempre deixei claro sobre isso. Tá? Eu sempre disse para os irmãos, eu disse isso para o próprio Luiz, né, que eu era pré-tribulacionista há uns 5 anos atrás, e o que me ajudou a entender, tá, que esse entendimento pré estava incoerente com as escrituras foi os primeiros vídeos do Luiz lá no Japão. Então assim, ó, eu aprendi muito com o Luiz. Tá? Eu aprendi, assim como eu aprendi com Israel sobre as festas, eu aprendi com Luiz sobre 2 casas de Israel, sobre arrebatamento. Tá? Aprendi muito com outros irmãos, como o pastor Felipe, aprendi com o pastor Rafael Miquil, aprendi com muitos outros irmãos, tenho aprendido com o irmão Max, com a irmã Miranda, com o Elber, com muitos irmãos, com irmãos que nem tem canal no YouTube, eu tenho aprendido, irmãos. Irmãos que no meu privado às vezes vem lá e diz, ó Thiago, eu penso dessa forma, o que tu acha? Então, irmãos, eu quero deixar claro aqui, eu não sou dono da verdade, eu sou apenas um irmão em Cristo que tem o coração nas Escrituras e que quer aprender mais e que tem compartilhado aquilo que eu tenho aprendido. No meio do caminho eu posso errar, irmãos, tá? Eu não quero nem passar a impressão de que eu estou querendo que alguém fique do meu lado. Eu não quero isso. Eu acredito que a gente deveria estar todo mundo unido em prol do reino de Cristo, mesmo que a gente discorde em alguns pontos. Tá? E se hoje a gente não está unido, foi porque o Luiz e o Pedro, eles me disseram que eles não queriam mais andar junto, eles me pediram para sair do grupo, me pediram para não participar mais do StreamYard e me bloquearam. Só por isso, irmãos, tá? Mas isso não diminui o respeito que eu tenho por eles e aquilo que eu aprendi com eles, tá? Eu não vou fazer menos caso e deixar de admirar eles. Eu confesso, irmãos, eu fiquei triste, tá? Eu ainda estou muito triste com essa situação. Se eu gravar algum vídeo, irmãos, não é para
para perseguir, não é para contrariar, é para responder aquilo que eu penso, tá? Eu já deixei claro, os irmãos me perguntam e eu sempre deixei claro, tá? Existem muitas coisas que os irmãos creem e eu creio também. Existem outras coisas que os irmãos creem que eu não penso da mesma forma, tá? Por exemplo, a ideia de que alguém de que vão ficar presos até pagar o último centavo. Eu não penso dessa forma, mas vou tratar os irmãos como herege por pensarem dessa forma, por estarem estudando as escrituras, por estarem meditando nela? Não, tá? Eu não creio no templo de Ezequiel de forma literal hoje, tá? Mas vou tratar os irmãos que pensam diferente de mim como herege? Vou sair excluindo todo mundo do meu canal que pensa diferente? Não, tá? Eu vou dizer assim, ó, eu não creio em 2.300 anos literais, como a profecia das 2.300 tardes, como sendo literais e como começando a partir de Alexandre o Grande. Não creio. Mas eu penso que os irmãos são hereges, que eles são mal intencionados por isso? Não. Pelo contrário, eu vejo pessoas que estão estudando, estão prescrutando as escrituras, querendo entender as profecias. Tá? E que no meio desse processo podem acertar e podem errar, assim como eu posso acertar e posso errar em algum momento. Mas isso não me torna herege, não torna os irmãos que pensam contrário de mim herege. Entende, irmãos? Existem muitas coisas que eu não creio igual. Sobre Nova Jerusalém, eu não penso igual. Novo céu e nova terra, eu não penso igual. Tá? Então, irmãos, é isso que eu queria dizer para os irmãos. E é isso que eu quero que os irmãos também tenham a maturidade para entender, irmãos. Tá? Eu não quero ter divisão, eu não quero estar... Se eu gravar alguma coisa, eu tenho que ter a liberdade no meu canal de gravar aquilo que eu penso, assim como os irmãos também têm a sua liberdade. E quem nos segue, quem nos assiste, tem que ter a maturidade para entender que ninguém é dono da verdade, que inerente é só a palavra de Deus, a gente pode errar. Quando a gente está interpretando, a gente pode errar. E isso não nos torna herege por a gente discordar ou por a gente cometer um erro. Se a gente entender que estamos errados, a gente pode vir aí e dizer, olha gente, eu errei, eu peço desculpa, eu quero trazer aqui uma nova meditação para vocês verem aquilo que hoje para mim está parecendo fazer mais sentido. Então, é isso que eu quero dizer para os irmãos, tá? Eu gravei esse vídeo só para trazer um parecer dos últimos acontecimentos. E eu quero dizer aqui, ó, no final desse vídeo, eu tenho muito carinho pelo Luiz, eu tenho muito carinho pelo Pedro. Eu fiquei muito triste, sim, tá? Eu passei 2 dias chorando e os irmãos sabem que isso é verdade, porque, pô, eu queria ter gravado isso no primeiro dia. Eu vim aqui nessa praça no primeiro dia, mas não para dar justificativa. Eu vim aqui para gravar um vídeo dizendo que eu ia excluir o meu canal. Eu fiquei mais de 2 horas aqui e não consegui gravar o vídeo para excluir o canal. Para dizer para os irmãos que eu ia excluir. Hoje, eu não penso mais assim. Hoje eu penso que eu vou ir num ritmo mais devagarzinho, quero compartilhar com os irmãos as lives com base naquilo que os irmãos têm me pedido no canal, os estudos com base naquilo que eu vejo que está no meu coração. Mas assim, irmãos, eu quero deixar claro um posicionamento, tá? Eu não quero ter intriga ou divisão, tá? Eu gosto do Luiz, eu gosto do Pedro, eu não vou negar que eu não fiquei triste com todas as coisas, tá? Se eu postei algum vídeo no meu canal, eu postei porque os irmãos me perguntaram e eu deixei claro a minha posição, dizendo que é o meu entendimento e não tratando isso como uma verdade bíblica, mas aquilo que eu creio hoje e a forma como eu interpreto as escrituras. Então, irmãos, é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Eu amo de coração, para mim cada inscrito é precioso, tá? Até os irmãos que discordam de mim no canal, eu leio todo o comentário. Às vezes por causa do tempo, por causa do trabalho, eu não consigo responder todo mundo. Os irmãos que discordam, eu tenho todo o respeito e eu acho que é sadio as pessoas concordarem e as pessoas discordarem, tá? Eu sou grato a Deus por cada irmão que está no meu canal. Então assim, ó, eu fico muito triste por essas coisas que têm acontecido, porque isso só traz divisão para o reino. E eu digo assim, ó, eu não vou gravar vídeo resposta, tá? Eu vou gravar vídeos, sim, quando os irmãos me pedirem e quando eu sentir que isso é para edificar o reino, tá? Mas não para tacar lenha na fogueira. Provérbios vai dizer assim para nós que
enquanto tem gente tacando lenha na fogueira, sempre vai ter fogo, sempre vai ter divisão, sempre vai ter contenda. Eu não quero isso. Tá? Se eu pudesse ter comunhão com o Luiz e com o Pedro, mesmo a gente discordando, eu vou dizer, é o que eu quero. Eu quero ter comunhão com os irmãos, tá? Eu quero ter comunhão com o Luiz. Eu vou dizer para vocês aqui, ó, para que fique registrado, tá? Eu tenho muito carinho pelo Luiz. Eu aprendi muito com o Luiz. E eu não vou vir aqui desmentir nada disso. Eu aprendi com o Luiz, tá? E eu tenho admiração, tá? Mesmo que eu não concorde com tudo, tá? Mas eu gosto do Luiz. Tá? E eu volto a dizer, eu não concordo com tudo, mas isso não quer dizer que naquilo que a gente discorda o Luiz seja um herege, ele seja alguém que não presta mais porque a gente diverge em algum pensamento, tá? Então assim, ó, volto a dizer, eu não quero partidarismo, irmãos, tá? Eu gosto de todo mundo e se eu puder estar com todo mundo, eu quero estar com todo mundo, tá? Não preciso gravar vídeo com todo mundo, eu quero estar com todo mundo na amizade, na comunhão, na intimidade, mesmo com quem a gente discorda, tá? Eu tenho muitos irmãos que têm o meu número privado, que me mandam mensagem que discordam de algumas coisas que eu penso. Pô, nem por isso eu vou tratar o irmão mal, nem por isso eu vou bloquear ele no WhatsApp, nem por isso eu vou bloquear ele no meu canal. Os irmãos vão continuar ali. Tá? Então, assim, ó, eu tenho uma postura hoje, irmãos, tá? Eu só bloqueio no meu canal quem falta com respeito, tá? Eu só bloqueio quem falta com respeito. Quem discorda de mim, eu acredito que isso precisa existir no reino de Deus para que a gente esteja sempre em constante meditação na palavra, tá? Então, assim, ó, eu nunca vou bloquear alguém por discordar de mim. Tá? Eu bloqueei acho que umas 5 ou 6 pessoas até hoje no meu canal por falta de respeito, tá? Pela forma como trataram a mim ou pessoas que estão ali no canal, irmãos que estão ali, mas nunca por pensar diferente, tá? E essa é a minha postura, tá, irmãos? Do meu ponto, se eu pudesse ter comunhão com Israel, comunhão com o Felipe, comunhão com o Rafael Miquio, comunhão com o Max, comunhão com o Pedro, com o Igor, com o Luiz, com todo mundo, mesmo que eles pensem diferente, eu vou dizer, eu quero ter comunhão. Porque eu acredito que o nosso único inimigo é o diabo. Eu acho que a divisão no reino, ela não soma em nada. Tá bom, irmãos? Então, peço desculpa por esse vídeo, ele ficou longo, mas eu quis dar essa satisfação para que os irmãos entendessem a minha parte também, tá bom? Então, assim, ó, amo a cada um de vocês, irmãos. Mesmo que você discorde de mim, eu quero dizer, você tem toda a liberdade de discordar, tá bom, irmãos? Tá? Amo a cada um de vocês, tenho muito temor a Deus na forma de tratar com cada um dos irmãos, porque eu sei que vocês são almas preciosas para Deus, assim como a minha alma é, assim como o Israel, assim como o Felipe, assim como o Rafael, assim como o Luiz, assim como o Pedro, como o Igor, todos nós somos preciosos para Deus. Cada um de vocês que nos seguem são preciosos para Deus. Então eu peço que os irmãos analisem isso e que ninguém se escandalize por causa desses acontecimentos, tá bom, irmãos? Então, um abraço de coração.